Como fazer amigos e influenciar pessoas, de Dale Carnegie. Prefácio à edição portuguesa. A primeira vez que vi este livro foi numa estante em casa dos meus pais. Eu era ainda um jovem adulto. Creio que era uma edição brasileira, já então antiga, e recordo-me que o título me despertou curiosidade. Por essa altura já tivera a minha primeira experiência profissional, como vendedor de empilhadoras, e sem qualquer preparação prévia de técnica de vendas, ou outra. E foi talvez por isso que resolvi tirar a obra da estante e a li. Posso a essa distância dizer que foi, talvez, o livro que mais influenciou a minha vida. E influenciou porque comecei desde logo a tirar ensinamentos práticos e a ver o resultado da sua aplicação. E também porque, estou em crer, influenciou a vida que escolhi, ligada aos recursos humanos e à psicologia do trabalho. É certo que, quando o li pela primeira vez, e já o reli várias vezes desde então, não entendi completamente a sua importância para o sucesso e felicidade. Claro que tirei imediatamente proveito dele no que respeita à forma como melhorei o meu relacionamento com os outros. No entanto, só com o aprofundar da minha formação académica me dei conta da real importância do relacionamento interpessoal para o sucesso e para a felicidade. Este livro destila um conjunto de princípios e encerra uma série de ensinamentos que, depois de lidos, parecem óbvios e que podem fazer com que a sua vida mude por completo. Claro está que não basta aplicá-los para que tudo corra pelo melhor. O sucesso requer mais do que bom relacionamento interpessoal. Mas sem essa competência, torna-se muito mais difícil de alcançar. Como sabe, é mais fácil vencer seja o que for, quanto mais pessoas nos ajudem a consegui-lo. Ganhar a boa vontade dos outros em relação a nós é meio caminho andado para o êxito. Quanto mais pessoas gostarem de si, mais pessoas torcem pelo seu sucesso. Ao ler este livro, o leitor vai aprender pequenos truques que podem ajudar a conseguir a estima dos outros. Mas não se engane, não se trata de manipulação. Como irá ter a oportunidade de perceber, todas estas técnicas só resultam quando aplicadas com sinceridade. Para cada uma das sugestões, o leitor irá perceber o que está por detrás e que, na sua essência, é um profundo respeito pelos outros e pela sua dignidade. Lidar mal com os outros pode levar a distúrbios emocionais, como falta de autoestima, ressentimentos, falta de autoconfiança, agressividade, frustrações de vários tipos, entre outros, que para além de contribuírem para a amargura individual, contribuem para muitas carreiras destruídas e famílias despedaçadas. Muitos de nós têm a tendência para reagir aos comportamentos dos outros de uma forma impulsiva e não estratégica. Essa tendência pode levar-nos a justificar os nossos comportamentos menos adequados como os comportamentos criticáveis que os outros têm em relação a nós, tornando a frase "comportamento gera comportamento" uma realidade. E de facto, essa afirmação é verdadeira, mas tanto é verdadeira para o mal como para o bem. Quando confrontados com uma situação em que alguém tem um comportamento menos adequado em relação a nós, podemos agir de uma de duas formas. Ou respondemos da mesma moeda e fomos condicionados pelo comportamento do outro, ou reagimos adequadamente e influenciamos nós o seu comportamento, mas de uma forma positiva. Fomos estrategas. E creio que esta é a melhor forma de passar pela vida. Influenciar mais a vida do que ser influenciado por ela. Aquilo que este livro mudou em mim foi a capacidade estratégica de lidar com os outros. De uma forma simples, passei a pensar mais antes de agir, consciente dos efeitos negativos que a nossa primeira reação muitas vezes tem. No imediato, pode dar-nos muito prazer vencer uma discussão, mas será que compensa? Leia e conclua por si. Este é um livro que eu gostava de ter escrito. Simples, despretensioso e que pode fazer a diferença na vida de quem o lê. Desejo que, depois de o ler, seja mais feliz. Como foi escrito este livro? E porquê? Nos primeiros 35 anos do século XX, as editoras dos Estados Unidos publicaram mais de 1 milhão de livros diferentes. A maior parte deles eram terrivelmente aborrecidos, e muitos tiveram resultados financeiros desastrosos. Muitos, disse eu. O presidente de uma das maiores editoras do mundo confessou-me que a sua empresa, depois de 75 anos de experiência no mercado livreiro,
continuava a perder dinheiro em 7 de cada 8 livros publicados. Porque tive então a ousadia de escrever outro livro. E depois de o escrever, porque é que o leitor deveria lê-lo? Ambas são boas perguntas e vou tentar responder-lhes. Tenho ministrado, desde 1912, cursos profissionais para alunos e alunas, profissionais e empresários em Nova Iorque. De início, os cursos eram sobre como discursar em público, cursos para adultos, baseados na prática para pensarem com agilidade e expressarem as suas ideias com maior clareza, eficácia e dignidade, tanto em reuniões de empresa como perante grupos. No entanto, gradualmente, com o passar do tempo, apercebi-me que estas pessoas precisavam de formação para serem oradores eficazes, mas precisavam ainda mais de formação na arte subtil dos relacionamentos, com pessoas no dia-a-dia da empresa e dos contactos sociais. Percebi também gradualmente que eu próprio precisava deste tipo de formação. Quando olho para trás, fico estarrecido com a minha falta de jeito e percepção. Como eu gostaria de ter tido um livro destes há 20 anos. Teria sido um tesouro inestimável. Lidar com pessoas é provavelmente a maior dificuldade que enfrentamos, sobretudo se estamos no mundo das empresas. Sim, também é verdade no caso de uma dona de casa, um arquiteto ou um engenheiro. Pesquisas realizadas há alguns anos sobre a égide da Carnegie Foundation for the Advancement of Teaching revelam um facto importante e muito significativo. Um facto confirmado mais tarde por estudos suplementares realizados no Carnegie Institute of Technology. Estas pesquisas mostraram que mesmo em profissões técnicas como a engenharia, cerca de 15% do sucesso financeiro das pessoas se deve aos conhecimentos técnicos e 85% a competências em engenharia humana, a personalidade e a capacidade de liderar pessoas. Durante anos, lecionei cursos regulares no Engineers Club of Philadelphia e também cursos para a divisão de Nova York, do American Institute of Electrical Engineers. Mais de 1500 engenheiros passaram pelas minhas aulas. Chegaram até mim porque tinham finalmente percebido, após anos de observação e experiência, que o pessoal mais bem pago na engenharia nem sempre é o que mais conhecimentos tem da matéria. É possível, por exemplo, contratar apenas capacidades técnicas em engenharia, contabilidade, arquitetura ou qualquer outra profissão com salários nominais. Mas a pessoa que possui os conhecimentos técnicos e a capacidade de expressar ideias, assumir a liderança e provocar entusiasmo nas pessoas, essa pessoa vai entrar num clube de melhores salários. No auge da sua atividade, John D. Rockefeller disse que a capacidade de lidar com pessoas é algo que se pode comprar, um produto como o açúcar ou o café. Eu pago mais por essa capacidade, disse John Rockefeller, do que por qualquer outra no mundo. Não seria de esperar que todas as universidades tivessem cursos para desenvolver esta capacidade, que é a mais valorizada de todas? É possível que exista um simples curso prático e de senso comum deste género para adultos nas universidades do país, mas nunca chegou ao conhecimento até hoje. A Universidade de Chicago e a United YMCA Schools conduziram um inquérito para determinar o que os alunos queriam estudar. O inquérito custou $25.000 e decorreu durante 2 anos. A última parte do inquérito foi realizada em Meriden, Connecticut. Foi escolhida como cidade típica americana. Todos os alunos em Meriden foram entrevistados e pediram-lhes para responderem a 156 perguntas. Perguntas como: qual a sua empresa ou profissão? Formação? Como passa o seu tempo livre? Qual o seu rendimento? Os seus hobbies? Ambições? Problemas? Quais os temas de interesse para a formação? E assim sucessivamente. Esse inquérito revelou que a saúde é o interesse número 1 dos adultos e que, em segundo lugar, aparecem as pessoas. Como perceber e relacionar-se com as pessoas. Como fazer com que os outros gostem de si e como conquistar as outras pessoas para a sua forma de pensar. Por isso, a comissão realizadora do inquérito resolveu fazer um curso desses para a população de Meriden. Procuraram exaustivamente um manual prático sobre o assunto e descobriram que não havia nenhum. Finalmente,
abordaram uma das maiores autoridades mundiais sobre formação superior e perguntaram-lhe se conhecia livros para preencher as necessidades daquele grupo. Não, respondeu. Sei o que essas pessoas querem, mas o livro que precisam nunca foi escrito. Eu sabia por experiência que isso era verdade, porque passei anos a procurar manuais práticos sobre relações humanas. Como não existia nenhum livro, tentei escrever um para usar nos meus cursos. E aqui está, espero que gostem. Nas pesquisas para este livro, li tudo o que pude encontrar sobre o tema, em jornais, artigos de revistas, registros sociais de famílias, escritos de velhos filósofos e novos psicólogos. Além disso, contratei um investigador especializado para que passasse 1 ano e meio em várias bibliotecas e lesse tudo o que me escapou, folheando obras eruditas de psicologia, debruçando sobre centenas de artigos de revistas, procurando em inúmeras biografias, numa tentativa de perceber como os grandes líderes de todas as épocas lidaram com pessoas. Lemos as suas biografias. Lemos as histórias de vida de todos os grandes líderes, de Júlio César a Thomas Edison. Recordo-me que lemos mais de 100 de biografias, só no caso de Theodore Roosevelt. Estávamos empenhados em não poupar nem em tempo, nem em despesas, para cobrir todas as ideias práticas que as pessoas usaram ao longo da história para fazer amigos e influenciar pessoas. Entrevistei pessoalmente uma série de pessoas com sucesso, algumas delas personalidades mundiais, inventores como Edison e Marconi, líderes políticos como Franklin Roosevelt e James Farley, líderes de empresas como Owen Young, estrelas de cinema como Clark Gable, Mary Pickford e exploradores como Martin Johnson, tentando descobrir as técnicas usadas em relações humanas. Com base em todo este material, preparei um discurso curto. Chamei-lhe Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Eu disse curto. Foi curto no início, mas transformou-se rapidamente numa palestra de mais de 1 hora e meia. Durante anos, fiz esta introdução em todas as épocas para os alunos do curso do Carnegie Institute em Nova York. Fiz a palestra e incitei os ouvintes a saírem e testarem-na nas suas empresas e contactos sociais, para depois voltarem às aulas e falarem das suas experiências e resultados alcançados. Que trabalho de casa interessante! Estes homens e mulheres, ávidos de aperfeiçoamento, ficaram fascinados pela ideia de trabalharem num novo tipo de laboratório. O primeiro e único laboratório de relações humanas que jamais existiu. Este livro não foi escrito na acepção corrente da palavra. Cresceu como cresce uma criança. Cresceu e desenvolveu-se com base neste laboratório, com base nas experiências de milhares de pessoas. Há alguns anos, começamos por um conjunto de regras escritas num cartão de o tamanho de um postal. Na época seguinte, criámos um cartão maior, depois um folheto e uma série de livrinhos, cada um deles a crescer em dimensão e ambição no seu domínio. Depois de 15 anos de experiência e pesquisas, surgiu este livro. As regras que definimos aqui não são meras teorias ou tentativas de interpretação. Funcionam como por magia, por incrível que pareça. Observei de facto como a aplicação destes princípios revolucionou literalmente as vidas de muitas pessoas. Um exemplo. Um homem com 314 empregados aderiu a um destes cursos. Durante anos, tinha liderado, criticado e condenado os seus empregados, sem um pingo de discrição. A gentileza, palavras de louvor e encorajamento nunca fizeram parte do seu vocabulário. Depois de estudar os princípios discutidos neste livro, o empresário alterou radicalmente a sua filosofia de vida. A sua organização inspira-se hoje num novo tipo de lealdade, entusiasmo e espírito de trabalho em equipa. 314 inimigos foram transformados em 314 amigos. Como ele disse com orgulho num discurso antes da aula, antigamente, quando andava pela empresa, ninguém me cumprimentava. Os empregados até olhavam para o lado oposto quando me viam aproximar. Mas agora são todos meus amigos e até o encarregado me trata pelo primeiro nome. Este empresário conquistou mais lucros, mais tempo de lazer e, o que é infinitamente mais importante, descobriu mais felicidade na sua empresa e em casa. Inúmeros vendedores aumentaram radicalmente as suas vendas usando estes princípios. Muitos conseguiram novos clientes.
alguns que já tinham tentado angariar em vão. Alguns executivos passaram a ter mais responsabilidades e aumentos de salário. Um executivo registrou um grande aumento de salário porque aplicou estas regras. Outro, um executivo na Philadelphia Gas Works Company, estava à beira de sofrer uma despromoção aos 65 anos, por ser conflituoso e pouco habilidoso na liderança de pessoas. Esta formação permitiu-lhe não só escapar à despromoção, como conseguir uma promoção e um aumento. Em muitas ocasiões, cônjuges que vêm ao almoço de fim de curso revelaram-me que o ambiente em casa tinha ficado muito mais positivo desde que os maridos ou esposas iniciaram formação. As pessoas ficam frequentemente surpreendidas com os novos resultados alcançados. Parece magia. Em alguns casos, no seu entusiasmo, as pessoas chegaram a telefonar-me para casa aos domingos porque não conseguiam esperar 48 horas para relatar o seu processo numa das sessões habituais do curso. Um indivíduo ficou tão transtornado por uma palestra sobre estes princípios que ficou a debatê-los pela noite fora com outros alunos da turma. Às 3 da manhã, os outros foram para casa. Mas ele estava tão abalado pela consciência dos seus erros, tão inspirado pela visão da abertura de um mundo novo e mais rico, que não pôde dormir nessa noite. Nem no dia seguinte. Nem na noite a seguir. Quem era ele? Um indivíduo ingênuo, pronto para abraçar uma nova teoria qualquer? Não, longe disso. Era um negociante de arte, sofisticado e blasé, um caso de sucesso, que falava 3 idiomas fluentemente e era licenciado por 2 universidades europeias. Enquanto estava a escrever este capítulo, recebi a carta de um alemão da velha escola, um aristocrata cujos antepassados foram gerações de oficiais do exército, sob as ordens dos Hohenzollern. A sua carta, redigida num barco transatlântico a vapor, em que falava da aplicação destes princípios, parecia quase um louvor de fervor religioso. Outro homem, um velho nova-iorquino formado em Harvard, um homem com posses, proprietário de uma grande fábrica de tapetes, declarou que tinha aprendido mais em 14 semanas, através deste sistema de formação sobre a arte subtil de influenciar pessoas, do que nos seus 4 anos de universidade. Absurdo? Ridículo? Fantástico? Claro, cabe-lhe a si escolher o adjetivo que quiser. Estou apenas a relatar, sem comentários, uma declaração feita por um aluno conservador bem-sucedido de Harvard, numa intervenção pública para cerca de 600 pessoas, no Yale Club de Nova York, na noite de quinta-feira, 23 de fevereiro de 1933. Se nós compararmos com aquilo que deveríamos ser, disse o famoso professor William James de Harvard, se nós compararmos com o que deveríamos ser, estamos apenas meio despertos. Estamos a utilizar apenas uma parte ínfima do nosso potencial físico e mental. Em termos gerais, o ser humano vive longe dos seus limites. É detentor de vários tipos de poderes e geralmente não os usa. Poderes que geralmente não usamos. O grande objetivo deste livro é ajudá-lo a desenvolver e tirar partido desses ativos dormentes e inutilizados. A formação, disse o Dr. John G. Eben, antigo presidente da Universidade de Princeton, é a capacidade de reagir a situações da vida. Se por acaso, ao acabar de ler os 3 primeiros capítulos deste livro, não estiver mais bem equipado para lidar com as situações da vida, então poderei considerar que este livro foi um fracasso total no seu caso. Isto porque o grande objetivo da formação, disse Herbert Spencer, não é o conhecimento, mas a ação, e este é um manual de ação. Dale Carnegie, 1936. 9 sugestões para aproveitar este livro ao máximo. 1. Se quiser aproveitar este livro ao máximo, há um requisito indispensável, um elemento essencial, infinitamente mais importante do que qualquer regra ou técnica. Se não respeitar este requisito essencial, não interessarão nem 1000 regras sobre a melhor forma de estudar. Mas se respeitar este compromisso fundamental, poderá conseguir milagres, sem ler qualquer sugestão para tirar o melhor partido do livro. Qual é o requisito mágico? Apenas este, um desejo profundo e empolgante de aprender, uma determinação vibrante para melhorar a sua capacidade de lidar com pessoas. Como pode desenvolver este impulso? Relembrando constantemente
como são importantes estes princípios para si. Imagine como dominá-los poderá ajudá-lo a ter uma vida mais rica, preenchida, feliz e mais realizada. Repita para si próprio. A minha popularidade, a minha felicidade e autoestima dependem em grande medida da minha capacidade de lidar com pessoas. 2. Leia rapidamente cada capítulo, em diagonal, para ficar com uma ideia geral do assunto. É provável que caia na tentação de passar logo para o seguinte, mas não o faça, a não ser que esteja apenas a ler para passar o tempo. Se está a ler porque quer aumentar as suas competências em relações humanas, então volte atrás e leia de novo cada capítulo a fundo. A longo prazo, essa ação vai garantir que poupa tempo e consegue resultados. 3. Interrompa frequentemente a sua leitura para pensar naquilo que está a ler. Pergunte a si próprio como e quando pode aplicar cada sugestão. 4. Leia com um lápis, caneta ou marcador na mão. Quando aparecer uma sugestão que tenha utilidade para si, faça um tracinho na margem. Se for uma sugestão 4 estrelas, sublinhe todas as frases ou realce-as, ou marque 4 asteriscos na margem. Marcar e sublinhar um livro torna-o mais interessante e muito mais fácil de rever rapidamente. 5. Conheci uma senhora que foi gestora administrativa numa grande seguradora durante 15 anos. Todos os meses, li inúmeros contratos de seguros emitidos pela empresa. Sim, lia muitos contratos semelhantes todos os meses, ano após ano. Porquê? Porque a experiência ensinou-lhe que era a única forma de ter em mente todas as cláusulas. Certa vez, dediquei quase 2 anos a escrever um livro Como Falar em Público. E, no entanto, descobri que tinha de voltar a ele de vez em quando para me lembrar do que tinha escrito no meu próprio livro. A velocidade com que esquecemos é surpreendente. Por isso, se deseja resultados duradouros com este livro, não pense que basta folheá-lo de vez em quando. Depois de o ler em profundidade, deve passar algumas horas por mês a revê-lo. Mantenha-o na secretária à sua frente todos os dias. Folheie as páginas. Motive-se com as possibilidades de crescimento infinitas ainda por descobrir. Lembre-se de que o uso destes princípios só se vai tornar num hábito através de uma campanha constante ativa de revisões e aplicações. Não existe outro caminho. 6. Bernard Shaw disse um dia: se ensinares tudo a alguém, ele nunca vai aprender. Shaw tinha razão. A aprendizagem é um processo ativo. Fazemos aprendendo. Por isso, se o seu desejo é dominar os princípios que está a estudar neste livro, comece a agir. Aplique estas regras em todas as oportunidades. Se não o fizer, vai esquecê-las depressa. A única aprendizagem que fica é aquela que aplicamos. Vai provavelmente achar difícil aplicar estas sugestões a todo momento. Sei-o porque escrevi o livro, e foi muitas vezes difícil aplicar tudo o que defendia. Por exemplo, quando está aborrecido, é muito mais fácil criticar e condenar do que tentar perceber o ponto de vista de outra pessoa. E é frequentemente mais fácil descobrir defeitos do que qualidades. É mais natural falar daquilo que deseja do que daquilo que outra pessoa quer, e assim sucessivamente. Por isso, quando estiver a ler o livro, lembre-se que não está apenas a tentar acumular informação, está a tentar criar novos hábitos. E sim, está a experimentar um novo modo de vida. Isso vai exigir tempo, persistência e uma aplicação diária. Por isso, consulte as páginas com frequência. Veja isto como um guia de relações humanas. E sempre que for confrontado com problemas específicos, como lidar com uma criança, conquistar o seu cônjuge para a sua perspectiva ou satisfazer um cliente descontente, detenha-se por instantes e não faça o que for mais natural e impulsivo. Normalmente está errado. Em vez disso, volte ao livro e procure os parágrafos que sublinhou. Depois, experimente as novas técnicas e veja como criam algo mágico. 7. Ofereça ao seu cônjuge, filho ou parceiro de negócios 10 cêntimos ou 1 euro sempre que este o apanhar a violar um dos princípios. Transforma a aprendizagem das regras num jogo divertido. 8. O presidente de um banco importante de Wall Street descreveu, num discurso perante uma das minhas alunas, um sistema altamente eficiente que usa para o desenvolvimento pessoal. Este indivíduo teve pouca educação formal. No entanto,
tornou-se um dos financeiros mais importantes da América e confessou que devia a maior parte do seu sucesso à aplicação constante de um sistema pessoal. Eis o que ele faz. Vou usar as suas próprias palavras o mais fielmente que posso recordar. Durante anos, mantive um diário com todos os meus compromissos do dia. A minha família nunca marcava nada para sábado à noite, porque sabia que eu dedicava parte desse serão a um processo esclarecedor de autoexame, avaliação e revisão. Depois do jantar, isolava-me. Abria o meu diário e pensava em todos os encontros, discussões e reuniões ocorridos durante a semana. Perguntava a mim próprio: que erros cometi desta vez? O que correu bem e de que forma melhorei o meu desempenho? Que lições posso retirar desta experiência? Descobri que esta avaliação semanal era muitas vezes uma fonte de infelicidade. Ficava perfeitamente estarrecido com as minhas gafes. Claro que, com os anos, essas gafes tornam-se menos frequentes. Às vezes, apetecia-me dar uma palmadinha nas costas a mim mesmo depois de uma dessas sessões. Este sistema de autoanálise, autoformação ano após ano, trouxe mais resultados do que qualquer outra técnica que tenha experimentado. Ajudou-me a melhorar a minha capacidade para tomar decisões e ajudou-me imenso em todos os meus contactos com pessoas. Só posso recomendá-lo a todos. Por que não usar um sistema deste género para verificar a aplicação dos princípios em análise neste livro? Se o fizer, terá 2 resultados. Primeiro, ficará envolvido num processo de formação intrigante e valioso. Segundo, descobrirá que a sua capacidade de estar e lidar com pessoas vai crescer exponencialmente. 9. Vai descobrir no final deste livro várias páginas em branco em que poderá registar os seus êxitos na aplicação destes princípios. Seja específico. Escreva nomes, datas, resultados. Manter esse registro vai inspirá-lo para esforços superiores. E pense como esses apontamentos serão fascinantes quando voltar a lê-los, por acaso ao serão daqui a anos. Para tirar o maior partido deste livro. Alimente um desejo profundo, motivador de dominar os princípios das relações humanas. Leia cada capítulo 2 vezes antes de passar ao seguinte. Quando estiver a ler, pare com frequência e reflita sobre como pode aplicar cada sugestão. Sublinhe as ideias importantes. Volte ao livro todos os meses. Aplique estes princípios em cada oportunidade. Use este livro como um manual de trabalho que o ajudará a resolver os problemas diários. Transforme a sua aprendizagem num jogo divertido, oferecendo a um amigo 10 cêntimos ou €1 sempre que este o apanhar a violar um desses princípios. Avalie o seu progresso todas as semanas. Pense nos erros que cometeu, nas melhorias, nas lições que aprendeu para o futuro. Escreva apontamentos no fim do livro, registando quando e como aplicou esses princípios. Se gostou deste áudio, inscreva-se no canal para não perder nada acerca deste livro e sobre os próximos. Aproveite também para deixar um gosto neste áudio a fim de se manter visível e assim ficar a saber quando sair um novo capítulo.